As 10 pragas do Egito. No Egito Antigo, eles tinham vários tipos de crenças em deuses, como, por exemplo, o rio Nilo, como deus Hapi, Rans como deusa Heket, e assim por diante. Nós vamos ver que as 10 pragas foram enviadas não somente para a libertação de Israel, mas também para o próprio Deus Todo-Poderoso mostrar para os egípcios daquela época e também a todo o mundo em todas as eras que Ele é o único Deus verdadeiro. Praga de sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 20 e 21. Os egípcios acreditavam que o Nilo representava a dualidade da vida e da morte. As cheias do rio traziam vida e fertilidade para a terra, enquanto a estação seca representava a morte e a esterilidade. Essa conexão entre o ciclo das águas do Nilo e os ciclos da vida e morte foi fundamental para a religião e a mitologia egípcia. Os egípcios adoravam várias divindades associadas ao Nilo. O deus Hapi, que personificava o Nilo, era adorado e invocado para garantir cheias regulares e a vitória da terra com fertilidade. Praga das rãs. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Êxodo capítulo 8, versículos 5 e 6. Estátuas de rãs eram comuns em templos e residências. Essas esculturas poderiam retratar a forma natural das rãs ou ter uma abordagem mais estilizada, muitas vezes incorporando elementos simbólicos, especialmente aquelas associadas à deusa Heket. A deusa poderia ser mostrada como uma rã ou com uma cabeça de rã. Amuletos em forma de rã eram muitas vezes colocados em túmulos como símbolos de renovação e proteção na vida após a morte. Os egípcios acreditaram que esses amuletos ajudariam o falecido em sua jornada para o além. Praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra. Do Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 16 e 17. Embora a documentação histórica seja limitada sobre os detalhes específicos das particularidades dos egípcios em relação aos piolhos, é possível inferir que a busca pela limpeza e aversão a parasitas estavam ligadas às suas ideias de saúde e espiritualidade. As práticas de higiene faziam parte dos rituais religiosos, especialmente porque muitas doenças estavam envolvidas em impurezas. Acreditava-se que a manutenção da limpeza do corpo e das roupas era uma maneira de agradar aos deuses e de garantir proteção contra doenças. Praga das moscas. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Êxodo, capítulo 8, versículo 24. As moscas, por sua natureza, estão associadas a locais sujos e manipulação. A presença de uma grande quantidade de moscas pode ser vista como um sinal de impureza e falta de higiene. Isso teria sido significativo em uma sociedade onde a pureza era muitas vezes associada à religião e rituais. As pragas de insetos, como moscas, eram frequentemente interpretadas como sinais de desagrado divino ou como castigo.
Uma praga de moscas extensa poderia ter sido vista como uma intervenção divina ou como uma resposta a ações desfavoráveis dos governantes. Praga das pestes nos animais. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre as ovelhas. Com pestilência gravíssima. Êxodo capítulo 9, versículo 3. O Egito era uma sociedade profundamente religiosa, com muitas divindades associadas a animais específicos. A morte em massa do gado teria sido interpretada como um desafio direto às complicações egípcias associadas a esses animais. E isso refletiria a superioridade do Deus dos israelitas sobre as divindades locais, de acordo com a narrativa bíblica. Praga da úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Êxodo, capítulo 9, versículos 8, 9 e 10. As úlceras poderiam ter sido vistas como uma manifestação da impureza e desordem, temas significativos na crença egípcia. Manter a pureza era crucial para o entusiasmo adequado dos deuses, e a presença de úlceras poderia ser interpretada como uma violação desse princípio. A praga das úlceras é notável porque, ao contrário das primeiras sentenças, mesmo os sacerdotes egípcios não conseguem replicá-la. Isso pode ter sido percebido como um sinal de poder divino superior, destacando a ineficácia das práticas mágicas egípcias diante do Deus dos israelitas. Praga do granizo. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Êxodo, capítulo 9, versículo 23 até o 25. A chuva de granizo era uma força natural destrutiva que desafiava a ordem usual das estações e do clima. Os egípcios consideravam a regularidade das cheias do Nilo como uma parte essencial da ordem cósmica. A ocorrência de granizo em um momento inesperado e prejudicial teria desafiado essa ordem, exigindo uma intervenção divina disruptiva. A narrativa destaca que, apesar de outros eventos naturais poderem ser replicados pelos sacerdotes egípcios, eles não foram capazes de impedir a chuva de granizo. Isso pode ter sido percebido como uma demonstração da superioridade do Deus dos israelitas sobre os deuses egípcios, destacando a impotência destes em face do poder divino. Praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículos 12 e 13. A praga dos gafanhotos poderia ser interpretada como uma manifestação do desagrado divino e uma forma de castigo. Os egípcios acreditaram que eventos naturais extremos poderiam ser um reflexo da vontade dos deuses, e a magnitude da praga dos gafanhotos era uma intervenção divina significativa. Assim como em algumas outras sentenças, os sacerdotes egípcios não foram capazes de reverter a praga dos gafanhotos. Praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias.
Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 22. A escuridão completa por 3 dias teria sido um evento aterrorizante e desesperador para os egípcios. A falta de luz, que era essencial para as atividades diárias e simbolizava vida e ordem, poderia ter provocado temores relacionados à morte e ao desconhecido. Os egípcios tinham uma compreensão simbólica e religiosa da luz como um elemento fundamental da ordem cósmica. A praga da morte dos primogênitos. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Êxodo capítulo 11, versículo 4 até o 6. A morte dos primogênitos poderia ter sido vista como um desafio direto às crenças e práticas religiosas egípcias, abalando a estrutura religiosa e cultural da sociedade. Os primogênitos eram frequentemente considerados herdeiros e tinham um status especial nas famílias. O impacto devastador da morte dos primogênitos destaca a superioridade do Deus dos israelitas sobre os deuses egípcios.